No começo dos anos 90, a Peugeot era uma marca bastante vitoriosa. Após dominar o Campeonato Mundial de Carros Esporte em seu último ano, os franceses queriam mais, queriam vencer no campeonato da Fórmula 1. Com uma versão modificada do motor utilizado em Le Mans, a marca esperava conseguir bons resultados em parceria com a McLaren, equipe que havia dominado a categoria e que buscava novas parcerias para 94. Aquele que parecia ser o melhor caminho no fim se mostrou como sendo um desastre, obrigando os franceses a repensar a decisão e a desistir 6 anos depois. O cenário da Fórmula 1 no começo dos anos 90 era bem diferente do atual. Os motores V10 e V8 eram fáceis de desenvolver se comparado com os complexos motores atuais, e a quantidade utilizada por equipe era limitada apenas pelas condições financeiras. Os contratos para a utilização também eram assinados de forma muito rápida, dando aos fabricantes uma questão de meses para produzir os equipamentos para as equipes. Na frente do grid, a Renault, Honda e Ferrari ditavam o caminho, sendo seguidos por Ford, Lamborghini, Ilmor, Judge e Yamaha. Ao fim de 92, a Honda decidiu se retirar da categoria após uma passagem de enorme sucesso com a McLaren. Naquele momento, a equipe de Ron Dennis presenciava o grande domínio da Williams e sabia que precisava de bons motores e boa tecnologia para competir com os franceses. Para 1993, a equipe conseguiu um contrato com a Ford, mas havia interferência da Benetton em relação ao fornecimento. A equipe era a principal cliente da marca americana e, por contrato, o time conseguia motores melhores se comparado à McLaren. Visto os problemas de fornecimento e de falta de competitividade dos Ford, a equipe britânica passou a sondar novos fornecedores para 94. Após avaliar motores Lamborghini, Ron direcionou sua atenção para o projeto da Peugeot. Como foi dito na introdução, a marca francesa vinha de vitórias no Mundial de Carros Esporte, mas o campeonato foi cancelado em 1993, e a montadora tinha agora um motor bastante eficiente, mas sem uso. Imaginando que a marca e a Renault poderiam travar uma guerra no desenvolvimento, a equipe decidiu apostar na ideia e assinou com os franceses para 94, deixando a Lamborghini de lado. O motor Peugeot A4 V10 utilizado na Fórmula 1 era praticamente o mesmo motor SA35 de 3,5 litros, utilizado no modelo 905 Evo 1B, um carro já mostrado aqui no canal. Com poucas modificações para se adaptar ao regulamento, o motor era capaz de produzir entre 650 a 690 bhp a 14.250 rpm. Considerando que a marca havia vencido 2 Le Mans consecutivas, as expectativas em ver o motor na Fórmula 1 eram bastante altas. Assim que o contrato foi assinado, os franceses e britânicos imediatamente entraram em conflito. A Peugeot queria um piloto francês como dupla de Mika Häkkinen e o alvo principal era Philippe Alliot, piloto da marca no Endurance. Ron Dennis não gostava da ideia e sugeriu o britânico Martin Brundle em seu lugar. No fim, a vontade de Ron venceu e Alliot permaneceu apenas como piloto reserva. O choque de realidade veio na primeira corrida da temporada em Interlagos. Häkkinen se classificou em 8º e Brundle foi ainda pior, 10 posições atrás. O motor tinha problemas sérios de performance e confiabilidade e Ron Dennis passou a desconfiar do compromisso da Peugeot com a Fórmula 1. Embora Häkkinen tivesse conseguido um 3º lugar em San Marino e Brundle um 2º em Mônaco, o desempenho estava longe do ideal. O piloto britânico terminou apenas 3 das primeiras 9 corridas devido especialmente a quebras de motor. No GP da Inglaterra, o equipamento do piloto literalmente explodiu assim que a largada foi dada. Alliot chegou a substituir Brundle no GP da Hungria, mas também abandonou. A fabricante entregou então a versão A6 do motor, capaz de produzir 760 bhp, e o desempenho da equipe começou a melhorar. Ao fim do ano, a equipe confirmou o fim da parceria com a Peugeot e assinou com a Mercedes para fornecimento de motores a partir de 95. Sem a McLaren na jogada, Ed Jordan viu ali a oportunidade de ter a montadora trabalhando apenas para sua equipe, ainda que os resultados tivessem sido pífios em 94. O time estava apenas em sua 4ª temporada e naquele ano havia terminado com um surpreendente 5º lugar no Mundial de Construtores, atrás apenas das 4 grandes da categoria. Os bons resultados eram fruto inclusive do motor Hart, que havia melhorado o suficiente para dar ao time o desempenho necessário. Mesmo vendo a diferença de desempenho e confiabilidade entre os dois motores, Jordan insistiu na ideia de ter um grande fabricante no seu time. A Peugeot, por outro lado, prometeu trabalhar na resiliência do motor com a Jordan testando o maquinário para a marca. Durante todo o ano de 95, a Jordan conseguiu pontuar em 7 provas, com o GP do Canadá sendo o seu melhor desempenho. Mesmo com as constantes quebras, Jordan decidiu continuar com a montadora, que entregou ao time a versão A12 do motor. Naquele ano, a categoria implementou diversas mudanças em seu regulamento,
regulamento, visando aumentar a segurança. Brundle, que era bastante conhecido por Jordan devido ao trabalho em categorias de base, migrou da Ligier para sua equipe, enquanto Rubens Barrichello permanecia para a sua quarta temporada no time. Durante o ano, a Peugeot pôde mostrar que a confiabilidade de fato havia melhorado e a equipe podia competir com mais força contra as equipes grandes. Com 22 pontos e nenhum pódio, a Jordan terminou o ano novamente em quinto, atrás da Williams, Ferrari, Benetton e McLaren. Embora o seu desempenho tenha melhorado, e de fato melhorou, a Jordan decidiu trocar os franceses pela preparadora Mugen. Os japoneses haviam trabalhado em 97 com a nova, entre aspas, equipe Prost. Mesmo sem vencer, o time aparentava ter bastante potencial e o seu piloto Olivier Panis havia subido ao pódio algumas vezes durante o ano. Ao fim da temporada, a equipe também trocou de motores, optando justamente pela Peugeot. Dessa forma, o time tinha carros e motores franceses, além do também francês Panis como primeiro piloto, e dado o potencial apresentado, o time poderia se tornar uma potência na Fórmula 1. Mas em vez de se tornar um super time francês, a união entre Prost e Peugeot se mostrou como um verdadeiro desastre. Os problemas de confiabilidade voltaram com o motor A16 e o carro AP01 era bastante defeituoso. Os maiores problemas do time durante a temporada não eram derivados da Peugeot, e sim da caixa de marchas, que era muito frágil e pesada. O desempenho de Arno Trulli também não ajudou no time, e mesmo após a implementação da versão B do carro e de um motor revisado, a Prost não conseguiu bons resultados. No ano seguinte, 1999, o renomado engenheiro John Barnard foi contratado como consultor técnico e o carro apresentou melhoras. O motor A18, por sua vez, estava entregando 785 bhp, 15 a menos que os Ferrari e quase 20 a menos que os Mercedes. O conjunto demonstrava bom desempenho durante as sessões de qualifying, mas durante as provas, o carro não conseguia acompanhar as equipes de ponta. Com bons resultados conquistados durante o ano e um excelente segundo lugar de Arno Trulli no confuso GP de Luxemburgo, permitiram ao time terminar a temporada na 7ª posição, à frente apenas de Sauber, Arrows, Minardi e BAR. O ano de 2000 foi o pior tanto para a equipe quanto para a Peugeot. O carro não era confiável e era muito lento. O motor A20 entregava entre 792 a 800 bhp, um número relativamente decente se comparado aos rivais, mas que de nada adiantava com um carro ruim. Com muitos abandonos e poucos resultados positivos, o time não conseguiu pontuar durante o ano e terminou o campeonato na última posição junto da Minardi. A crise entre a equipe e a fornecedora estava escancarada, com a Prost acusando a Peugeot de fornecer motores fracos. Em resposta, a montadora mostrou publicamente que o A20 entregava 792 bhp prometidos, um número que era competitivo na época. O diretor técnico da equipe, Alan Jenkins, foi demitido após o GP de Mônaco, mas o desempenho permaneceu ruim e a relação entre as partes só piorou. Ao fim da temporada, a Peugeot anunciou que estava se retirando da Fórmula 1 e a tecnologia dos motores foi vendida para a Asiatech, que produziu unidades motrizes para a Arrows e a Minardi nos anos seguintes. Após o anúncio, o diretor do departamento de Fórmula 1 da Peugeot, Frédéric Saint-Geau, deixou claro que eles não retornariam mais à categoria. Frédéric afirmou categoricamente que a marca nunca mais colocaria os pés na Fórmula 1, com a alegação de que os investimentos maciços não eram justificados pelos retornos. Há quem diga que a saída de Jean Todt da Peugeot Talbot Sport para a Ferrari em 94 tenha minado os planos para a produção de motores competitivos. Por outro lado, a falta de inovação também pode ter sido um problema. Por mais que tivesse dinheiro, faltava à marca investimentos no quesito inovação. Sem conseguir se adaptar aos novos tempos, a marca acabou deixando a Fórmula 1 com 115 corridas e nenhuma vitória. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!